ele diz que os homens se diferenciam pela sua organização corporal. Organização corporal vem de órgão, ok? E órgão, existe uma palavra muito parecida no latim que foi usada para categorizar os textos aristotélicos, que é o organum. Ou seja, organização corporal é profundamente relacionada com ordem, coesão, forma e ser. Agora, se ele diz que a organização corporal é o fundamento da análise que a gente tem que fazer dos seres humanos, então, meu filho, vou ainda dar a colher de chá. Ele pode achar que a parte do corporal é mais importante que a da organização. Mas ele já está escolhendo uma substância. Se ele está escolhendo uma substância, é porque essa substância tem certas características organizacionais, ou certas notas características. E se você decide certas notas características, você já tem que ter todo um aparato metafísico atrás de você. Ou seja, é simplesmente a questão de que toda essa questão de organização corporal, de corpo, de vida que se manifesta através da ação, tudo pressupõe uma metafísica super complexa que ele simplesmente abafa por verborragia. E esse é o grande problema do Marx. Por quê? Eu poderia aceitar esse texto inteiro, desde que ele seja como o Lavelle faz, porque o Lavelle é interessante, o Lavelle leu Marx. Essa é uma das histórias mais interessantes, assim. Na verdade, tem um livro em que ele cita bastante Marx, que é o Tratado dos Valores. E ele simplesmente faz assim, olha, o Marx descreve uma realidade corporal, ele vai lá e vai aprofundando essa realidade. É muito simples. Mas o Marx, ele se nega a fazer isso, simplesmente por obstinação. Bom, e aí ele continua essa triste realidade. Se você fizer isso pra você encaixar, fica uma análise muito boa, né, da parte. Aí você encaixa o resto da metafísica. Perfeita. Da realidade material do homem, realmente do destino fatal da matéria, da selvageria, tipo assim, da natureza, solta, sem Deus, etc. Você pode. É bom. Você pode criar uma filosofia materialista. Você só tem que entender que a filosofia materialista, ela sempre é ancorada numa filosofia metafísica. Aí aqui ele fala, né? A produção de ideias, de representações, da consciência está em princípio imediatamente entrelaçada com a vida material e com o intercâmbio material dos homens, com a linguagem da vida real. É verdade. Simplesmente porque existe um princípio em comum entre a atividade material e as representações da consciência. E é isso que se chama metafísica. É assim, é uma falta de conhecimento filosófico que é impossível você dizer que é impossível você dizer o que aconteceu, porque o cara, ele não é burro. O Marx é um sujeito inteligente. Não, e assim, ele adorava Goethe, assim, é um sujeito que é muito difícil que isso aconteça, sabe? E tem uma ideia do Heidegger, que acho que eu não vou conseguir expor aqui da melhor forma, mas ele diz basicamente assim, aquela questão do ser aí, né? Que é assim, existe o ser como matéria abstrata, né? E existe o ser como experienciado. O ser aí. O ser aí. É pior que é assim, a tradução é essa. E, bom, essa realidade de experiência do ser, ela é o que dá substância para as nossas reflexões sobre o ser imaterial, que de certa forma paira
no fundo de toda a experiência do ser aí. Isso aí não é o Heidegger, isso aí só eu que estou colocando. Agora, isso é muito interessante, esse comentário do Heidegger, porque isso tem tudo a ver, apesar do Heidegger ter sido nazista e ateu, isso aí tem tudo a ver com o cristianismo. Porque em nenhuma parte do Evangelho Cristo se refere com conceitos abstratos. Ele sempre usa o ser aí. Ele sempre usa realidades materiais. Que engraçado, é verdade. Simplesmente porque a realidade material ela pressupõe a realidade metafísica. Isso daí é uma coisa que todo mundo sabia antigamente, mas hoje em dia não dá pra saber mais, porque o povo é muito doido. E aí fica essa lenga-lenga aqui, porque a gente analisou acho que 6 filósofos diferentes. O sexto é o mesmo argumento, pô. É o mesmo argumento com faces diferentes. Qualquer cético cai nessa estrutura de argumentação. A gente tem agora um outro problema, que é o materialismo não filosófico, né? Por exemplo, de Gramsci, que ele diz assim, não é que não existam realidades imateriais. É simplesmente porque a gente tem que se pautar no interesse coletivo para as nossas discussões elas serem relevantes. E aí, bom, eu vou tratar isso mais junto com a Júlia nos pequenos filmes, né? Pequenos documentários sobre o comunismo que a gente vai postar mais pra frente. Mas o princípio da argumentação é o mesmo. Olha, se existem realidades imediatas metafísicas, então é elas que fundamentam as realidades materiais. Então, para você prever as realidades materiais que você está tão interessado, você tem que saber as realidades metafísicas. Senão, você vai estar contradizendo o próprio princípio que você colocou. A vontade humana, ela subjaz na vontade humana o raciocínio metafísico. Então, para você conhecer realmente a vontade humana, você tem que conhecer o raciocínio metafísico. Não obstante, o maior santo, um dos maiores doutores da igreja, que é Santo Agostinho, ele entrou no cristianismo justamente nisso. Ele falou assim, olha, eu quero ser feliz, eu quero saber o que dá certo. Aí ele virou cristão. Ele foi tentando um monte de coisa e falou, o cristianismo que é bom. E aí ele começou a analisar as questões metafísicas. Porque ele viu que isso daí é que vale a pena. Não é uma questão de purismo como essas pessoas tentam passar. Mas é simplesmente uma questão de que se as realidades materiais importam muito mais os seus fundamentos. Então, eu vou trazer aqui umas últimas explicações sobre a fenomenologia para que a gente possa fechar essa aula, né? E vocês possam também ler o texto que a gente vai postar, refutando mais uma vez um cético, que é o Derrida, que é basicamente a mesma coisa, só que ele se explica com uma linguagem infinitas vezes mais difícil, porque ele começa juntando em termos de fenomenologia, então a gente tem que estudar isso daqui, senão não vai dar pra gente analisar. E aí vai ter gente falando que, mas Derrida finalmente provou a incapacidade da verdade, e aí vai ser essa encheção de saco. Deixa eu pensar se existe algum outro filósofo, você acha que trouxe um argumento um pouquinho diferente desses daqui que a gente listou. Se eu estou esquecendo de alguém. Quem quiser mais algum filósofo cético aí, pode falar, mas geralmente é tudo a mesma coisa. A gente trouxe pessoas assim, da mais diversas áreas. John Stuart Mill era um liberal, conservador. Tem gente que chama de conservador. Marx era um comunista meio satânico. Pirro era um cara da mitologia, tipo assim, era um cara que acreditava em Zeus. Agripa era uma espécie de
burocrata romano, e aí o Guilherme de Ockham era um monge, que eu não sei o que ele foi fazer nesse mosteiro até hoje. Descartes era um matemático que era católico e depois virou protestante, e depois é um sujeito confuso da cabeça. Kant era um professor de filosofia universitária. Hume, que a gente tratou antes, era o Hume. Hume era o Hume. Hume era um ensaísta, era um literato, era um bonachão. É isso que era o Hume. E o Derrida é um filósofo contemporâneo. Eu acho que vale a pena a gente terminar com ele. O Gramsci é um ideólogo. Aí já não entra mais muito na minha área. Aí é mais com o povo com cruzada, essas coisas, Inquisição. É isso que o povo tem que cuidar. Eu não lido muito com esse povo, não. Então, eu recomendaria para uma introdução à fenomenologia, o livro do Leszek Kolakowski sobre o Husserl and the Search of Certitude, em que ele fala umas coisas muito interessantes. Para quem tem interesse nessa área de refutação aos céticos, que hoje em dia realmente é uma área necessária, que leiam esse livro, porque vão descobrir primeiro que, assim, o centro da filosofia de Husserl é isso. O Husserl, ele falou assim: eu quero refutar os céticos. A fenomenologia parte disso, e é uma forma muito útil, apesar de muito limitada em certos aspectos, porque ela não consegue chegar nas realidades materiais. Ela só tem uma visão limitada de Deus. A fenomenologia consegue chegar na prova de Deus, mas ela vai chegar naquele Deus abstrato, assim, né? Então faltam muitas realidades. Ela é estéril em certos conceitos. Quem vai trazer um aprofundamento da fenomenologia é o Jean-Luc Marion. Quando a gente trouxe aqui um pouco dos fenômenos saturados, o que é muito interessante é que o Jean-Luc Marion, nas suas obras, ele está criando uma ponte entre a fenomenologia e a metafísica. A gente poderia definir a obra de Jean-Luc Marion assim. Por quê? Quando ele trata dos tipos de fenômeno, e principalmente do fenômeno material, no fenômeno saturado, ele trata dessa ponte entre o ver e o perceber. Como o ver uma atitude ativa do sujeito e o perceber uma atitude passiva e ativa da realidade. Então existe essa comunhão entre realidade e individualidade na obra do Jean-Luc Marion, que é muito interessante. Infelizmente a maioria esmagadora da obra dele ainda não foi traduzida para o português, mas com o tempo busquemos resolver isso, né? Agora, eu gostaria de trazer aqui um trechinho, né, do Husserl. Muito interessante outro comentário, né, que o Husserl, quando ele publicou as investigações lógicas, ele foi acusado de ser um platonista. Então, ele tem realmente muita coisa a ver com o que a gente está falando. Então, sobre o idealismo, ele fala uma coisa muito interessante. A falta de clareza também reina, sem dúvida, no lado oposto. Isso porque ele está falando do empirismo antes. Aceita-se, é verdade, um pensar puro, um pensar a priorista, e com isso rejeita-se a tese empirista, mas não se chega reflexivamente à consciência clara de que há algo como uma intuição pura, enquanto espécie de doação, na qual as essências são dadas como objetos, exatamente como realidades individuais são dadas na intuição empírica. O que ele está falando aqui? O idealismo, ele pressupõe que as essências são objetos longínquos de nós.
diferentemente do que até Stuart Mill afirmou, que a essência é dada como fato. Nós estudamos isso na primeira aula, que é olhar as coisas sob os olhos da inteligência. Na nossa aula extra sobre o mundo imaginal, a gente vai trazer um pouco disso, porque existem relações que a gente pode traçar entre a observação do mundo imaginal e essa observação das realidades essenciais. Talvez a gente poderia dizer, quando a gente olha para um objeto, ele se manifesta de 3 formas. A primeira forma, como ser essencial e participação do ser absoluto, do ente. A segunda forma, como material imaginal, ou seja, como um objeto com certas características que imitam o ente de uma forma material. Okay? E a terceira forma é como presença histórica e física. Essa presença histórica e física, diminuindo ela, a gente tem a presença material da ciência moderna. Então, para você entender que a experiência do mundo moderno, ela é uma parte das 3 formas de experienciar do ser humano. Essas 3 formas não foram inventadas por mim, mas estão sendo resumidas aqui. Mas você tem registros dela na história da filosofia inteira, até mais ou menos a modernidade. A gente vai trazer mais sobre elas nos diálogos específicos que tratam sobre elas. Por exemplo, a questão do mundo imaginal, eu acho que a gente vai poder trazer ela no Ion, no Menon e no Cratchil, algumas coisas interessantes. E sobre as realidades sapienciais ou realidades de inteligência, a gente vai tratar desde logo a gente chegue no mundo das ideias e nas realidades do ser, né, que não tem manifestação corpórea. Eu acho que é isso. Então, até a próxima aula. Nos vemos, então. A próxima aula é a de simbólica, né, que vocês vão ver, mas aqui a gente está gravando numa ordem diferente. E depois da aula de simbólica, nós teremos a aula de dialética. Depois da aula de dialética, nós começamos com o primeiro diálogo de Platão. Ainda não me decidi se vai ser o Eutífro ou o Meno, mas as análises dos dois já estão preparadas, então tá tranquilo. Um prazer ter dado aula aí e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou mandar um e-mail pra gente.